Amados irmãos, nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 12, vamos ler dos versos 20 ao verso 26. Vimos na semana passada sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e hoje vamos ver a continuidade dessa narrativa. Portanto, João 12, 20 a 26, nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Pai querido, pedimos mais uma vez que Tua Palavra encontre o nosso coração e transforme a nossa vida conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados irmãos. O tema da mensagem de hoje é viver para a glória de Deus. Irmãos, eu devo afirmar de início que viver para a glória de Deus é um desafio mortal. É um desafio mortal. Porque é algo que só é possível com renúncia. Só podemos viver para a glória de Deus se renunciarmos a nós mesmos. Agora, eu tenho uma observação importante para compartilhar com os irmãos. Porque, irmãos, sempre que a gente fala de renúncia, parece que a gente está diante de um absurdo. Não é esse sentimento que tem no seu coração? Porque às vezes no meu vem assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, quando você fala de renúncia, parece que nós estamos falando de algo absurdo. Principalmente se renunciamos a algo para viver em Cristo. Mas eu gostaria que você pensasse numa coisa nessa noite. A sua vida inteira é baseada em renúncias. Você sempre está fazendo renúncias na sua vida. Sempre. Você sempre fez renúncias. Até quando você não entendia o que é o significado da palavra renúncia, você já fazia renúncias. Veja, renunciar é abandonar, é desistir, é rejeitar algo ou rejeitar alguma atitude. Portanto, renunciar é mudar. Um dia, nós renunciamos a mamadeira. É bem certo que muitos aqui nem se lembram dessa ocasião. Mas um dia nós fizemos isso. Muitos já renunciaram um curso por outro. Pensa dessa forma. Um emprego por outro. Um relacionamento por outro. Um celular por outro. Um entretenimento por outro. Quem sabe até um time de futebol por outro. Alguém já deixou um modo de ser e um modo de se vestir por outro. Ou seja, não há nada mais comum na nossa vida do que fazer renúncia. Você sempre está fazendo renúncia na sua vida. Mas acontece que quando o assunto é renunciar por causa de Cristo, parece que nós estamos diante de um absurdo. Mas é importante você refletir dessa forma. Nós sempre estamos fazendo renúncia. Então, veja que as renúncias ocorrem pela expectativa de fazer substituições por algo que é superior ou melhor. Você está naquele momento que você vai a um restaurante e diante de tanta comida, você olha para um prato e fala: puxa vida, que vontade de comer isso. De repente você olha uma coisa que você gosta ainda mais e você percebe, né? Bom, pelo menos eu espero, né? Que não dá conta de comer de tudo, né? E de repente ali você faz uma renúncia. Você deixa uma coisa que te daria prazer por algo que você
sentiria um prazer maior ainda. Então você sempre renuncia quando você compara alguma coisa, você elege algo como superior e melhor. Portanto, queridos irmãos, quando se fala de fazer renúncia por Cristo, parece algo absurdo demais. É porque nem todos conseguem perceber a superioridade daquilo que Cristo oferece. Então, quem nunca consegue perceber a superioridade, a grandeza daquilo que Cristo oferece, sempre vai ter dificuldade de fazer renúncia por Cristo. Sempre vai preferir as coisas daqui dessa terra e dessa vida comum. Nunca vai ter disposição para abrir mão de nada, para mudar nada. Por quê? Porque, na verdade, elege tudo daqui como superior e melhor ao próprio Cristo, à própria salvação. Então, nós veremos hoje que renunciar à própria vida não significa deixar de viver. Essa é uma outra interpretação errada que as pessoas fazem acerca das coisas de Deus. Renunciar à própria vida não significa deixar de viver, mas viver de forma agradável a Deus. Pois bem, a conversão, queridos, ela é uma atitude de quem, despertado pela ação graciosa de Deus, descobre que o seu caminho é de condenação. Então percebe o seguinte: olha, a vida que eu estou vivendo hoje, dessa forma que eu estou vivendo, é uma vida de condenação. Mas alguém pagou uma dívida para fornecer a mim uma libertação, a libertação de um dano eterno e para me conceder uma vida eterna. Então agora, eu estou diante do caminho da vida e da morte, entre o caminho da bênção e da maldição, e a palavra de Deus nos aconselha: escolher a vida para que vivais. Então observe, fazer renúncia consiste nisso. Consiste em receber um novo sentido para a vida. Eu segui uma rota, eu segui um destino, eu tinha um alvo nessa minha vida, mas agora minha vida está redirecionada para uma dimensão superior e eterna, para uma vida incomparável que se baseia na fé salvadora em Cristo Jesus, o Senhor. Então é importante a gente perceber renúncia dessa forma, fazendo primeiramente uma autocrítica. Nós sempre fazemos renúncias. A questão é: o que nós consideramos superior? O que nós consideramos melhor? O que nós consideramos vida? Queridos, o texto nos mostra que os gregos estavam ali. Entre os judeus que haviam caminhado para Jerusalém para adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles eram gentios, ou seja, não judeus, tementes a Deus. A palavra não nos dá certeza se eles faziam parte da religião judaica oficialmente, mas a palavra nos faz entender que eles participavam de cultos na sinagoga. E eles queriam ver Jesus, nos diz o texto. Eles não queriam ver Jesus como Zaqueu quis ver Jesus. Vocês se lembram de Zaqueu? Que correu na frente da multidão, subiu em uma árvore e ficou ali observando porque ele queria ver Jesus passar. Zaqueu só queria ver Jesus passando, mas foi surpreendido, porque Jesus foi até a casa dele. Jesus convidou Zaqueu para ir à casa de Zaqueu, e lá fez uma grande transformação na vida daquele homem. Note que esses gregos, eles não queriam ver Jesus passando, eles queriam ir ver Jesus no sentido de ter comunhão com Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus, queriam conhecê-lo de perto. Felipe então é procurado e ele pede ajuda a André. Não está claro o motivo de Felipe ter sido procurado, mas demonstra que Felipe era uma pessoa acessível naquele momento. Então os gregos procuraram por ele e disseram: olha, Senhor, nós queremos ver Jesus, nós queremos estar com ele. E acontece que o texto não diz muitos detalhes sobre como aconteceu aquele encontro, mas o texto nos mostra no verso 23 que Jesus ele se coloca a fazer uma declaração naquele momento. Jesus afirma: é chegada a minha hora. Diz o verso 23 que essa foi a resposta de Jesus: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Notemos bem
do que se trata essa afirmação de Jesus. Desde que o primeiro casal se envergonhou da própria nudez, estou me referindo a Adão e Eva, depois que caíram no Éden, e eles fizeram um disfarce de folhas, porque se envergonharam por causa da nudez, mas a Bíblia nos fala que o Senhor os vestiu com peles de animais. A Bíblia fala, irmãos, então, que desde que esse primeiro casal se envergonhou da própria nudez, e Deus, então, os vestiu com vestes de animais. Muitos sacrifícios aconteceram através dos sacerdotes, para a purificação do pecado do povo. Mas agora aconteceria um sacrifício perfeito. Deus enviou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele, conforme profetizou Isaías, o ferido de Deus. É ele que estava ali para ser sacrificado. Então, quando Jesus ele faz essa afirmação, e devemos entender que está aqui acontecendo uma expressão que tem uma solenidade. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Durante milênios, animais eram sacrificados para justificar o pecador. Mas agora, essa hora chegou, a hora especial, a hora de Jesus, onde ele seria sacrificado. Jesus estava falando, irmãos, de uma glorificação, e ele estava se referindo à cruz e à ressurreição. Vocês se lembram que até chegar esse momento, por várias vezes Jesus falou: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Mas agora, faltando poucos dias para a sua morte, ele afirma: é chegada a minha hora. No verso 24, Jesus vai dar aqui, em forma de parábola, uma explicação. Ele vai falar de si mesmo, usando a figura de uma semente, dizendo que a semente precisa morrer para dar frutos. Essa parábola indicava a sua própria morte, e esses frutos que surgiriam por causa da sua morte era uma referência a todas as nações que seriam salvas, inclusive aqueles gregos que ali estavam, que era uma salvação não exclusiva para os judeus, mas era uma salvação que se estenderia a todos os povos, nações, línguas e raças. Mas devemos parar para refletir aqui uma coisa. O sentido dessa aplicação é demasiadamente profundo. Aqui me refiro a essa expressão de Jesus: a semente de trigo lançada à terra tem que morrer para que dê frutos. Há uma profundidade aqui, irmãos, e devemos pensar um pouco sobre isso. Veja, o grão de trigo plantado morre. E porque o grão de trigo plantado morre, surgem muitos grãos. Ora, é uma semente que morre para gerar vida. Se veria nele, no próprio Jesus, o domínio sobre a morte, como ele testemunhara anteriormente: eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ele morreria para que através da sua morte muita vida pudesse surgir. E ele é o primeiro que ressuscita. Queridos irmãos, morrer para dar fruto é o caminho do cristão. Precisamos entender isso, irmãos, em nossos corações. Porque o verso 25 diz: quem ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Primeiro, é necessário esclarecer mais uma vez: Jesus não está falando de você odiar a sua vida. Jesus não está falando de você odiar a sua existência. Jesus não está falando de você desvalorizar a sua vida. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é de você amar a sua vida, amar uma forma de vida que não seja a vida do caminho.
de você amar uma vida que está alheia à vida de Deus, de você amar um estilo de vida como se você fosse independente de tudo, como se a sua história fosse o que há de mais importante em tudo que existe, como se tudo girasse em torno de você, no bom popular, como se tudo fosse apenas por causa de você, como se você quisesse parafrasear o versículo que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e você então quisesse dizer, olha, porque por mim, para mim, e para mim são todas as coisas. É isso que Jesus disse que você precisa odiar, porque você não existe para viver em si mesmo. Você precisa entender que você existe porque alguém lhe deu vida. E este que lhe deu vida tem propósitos na sua vida. Portanto, a grande arrogância do homem está nisso, em achar que é autossuficiente. Observemos então uma coisa, um provérbio da palavra de Deus que distingue a natureza entre caminhos. Provérbios 14, versos 11 e 12, são de grande riqueza, irmãos, porque diz assim: a casa dos ímpios será destruída. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Está falando de caminhos. Há caminho que para o homem parece certo, parece perfeito, mas no final conduz à morte. Há uma diferença considerável, irmãos, quando nós pensamos em caminho de vida. E a necessidade de morrer para o mundo fica clara nesse contexto. Jesus fala, se o grão de trigo não morrer, ele ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Falando dele mesmo. E na sequência, ele diz que o homem que amar a sua vida aqui, nessa forma ímpia de viver, perecerá. Mas aquele que perder essa vida aqui, viverá. Consideremos isso, irmãos. Quando uma pessoa está submersa nas coisas dessa vida, essa é uma fixação que será para a sua própria ruína. Porque seus valores estão aqui, o seu tesouro está aqui. Onde está o seu tesouro? Está no seu coração. Enquanto uma vida com propósito de adorar a Deus resultará em vida eterna. Se a vida daquele que está preso aos valores e conceitos e princípios desse mundo, se a vida de uma pessoa é apenas isso, essa pessoa certamente morrerá. Mas aquele que rejeita essa vida por amor a Cristo, entendendo o que Cristo fez naquela cruz, este certamente terá a vida eterna. E eu observei algo aqui que eu considerei de grande importância. Eu queria que você pensasse por um tempo naquela imagem dos primeiros capítulos do Éden. Quando Deus cria o homem, e Deus o coloca naquele jardim, e Deus apresenta toda aquela beleza, toda aquela grandeza, e diz, desfrute disso tudo, aproveite isso tudo, seja feliz com isso tudo. E ele aponta para uma árvore e diz, mas se você comer do fruto daquela única árvore, você certamente morrerá. Você pode desfrutar dessa infinidade de coisas que está aqui. Você vai desfrutar disso tudo e você vai ser vívido, você vai ter vida, você vai ter alegria, você vai ter gozo pleno. Você só não deve comer do fruto daquela única árvore. Agora, entretanto, o homem só vai ter vida se houver nele o fruto do Espírito, que é resultado da graça de Cristo. Olha como é o inverso. É como se você pudesse ver uma imagem espelhada da coisa. Se no jardim o homem poderia usufruir de tudo e morreria por causa do fruto de uma árvore, hoje o homem precisa, para viver, ter do fruto de uma única árvore, da oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Portanto, certamente morrereis se comerdes do fruto
da única árvore apontada por Deus ali naquele momento. Agora, certamente vivereis, se tiveres em ti do fruto da videira verdadeira. Nós existimos para a glória de Deus. Você não foi criado para ser adorado, muito menos foi criado para se adorar. Você foi criado para adorar o seu Criador. E muitas das vezes, glorificar a Deus depende de renúncias. Sabe por quê? Porque dentre as muitas possibilidades de viver nesse tempo presente, somente uma forma de viver lhe dá a certeza de certamente viver. Não há vantagens que nessa vida se compare com aquilo que foi oferecido gratuitamente. Vemos até nisso um contraste. Como que nós lutamos, irmãos? Como que nós nos empenhamos? Como que nós nos dedicamos para nos afastar de Deus? Enquanto para estarmos próximos a Ele, dependemos tão somente de aceitar o que gratuitamente Ele nos deu. Lutamos para nos embaraçar, cegamos a nós mesmos, embriagamos, buscando tantas vaidades, nos dedicamos a tantas coisas que nos afastam de Deus, enquanto para certamente viver, devemos tão somente entregar a nossa vida a Deus. Nada é superior do que ter a consciência da cidadania celestial e da condição de ser um peregrino que tem esperança de chegar um dia à pátria da qual fazemos parte. Jesus, então, ele tratou a sua morte e ressurreição como glorificação. Chegou o momento em que há de ser glorificado o Filho do Homem. Ele estava falando da via dolorosa, da cruz, mas ele também falava da sua ressurreição. Isso deve nos fazer entender, irmãos, que morrer nessa vida é motivo de júbilo. Morrer para o mundo é motivo de júbilo. E saber da vida eterna é a nossa verdadeira alegria. Um dia nós estaremos em plena comunhão com o nosso Deus. Para encerrar o verso 26, ele vai falar que seus discípulos o seguirão. Podemos entender e acreditar que esse foi o convite feito aos gregos que estavam ali e os demais ali presentes. Seguir a Jesus, irmãos, é uma mudança de rota na nossa vida. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Desejamos uma vida feliz, uma vida com menos dores. Sabe uma coisa, irmãos? Sabe quando o seu casamento vai ser feliz? Quando o seu marido se parecer com Cristo. Quando sua esposa se parecer com Cristo. Quando os seus filhos se parecerem com Cristo. Aprenda isso. Não existe investimento mais importante nessa vida presente do que nos dedicarmos à busca a Deus. Porque é dessa forma que nós teremos uma vida de contentamento enquanto peregrinamos aqui. É dessa forma que vamos ser uma família com alegria, mesmo que não haja nenhum banquete à nossa mesa. É nessa forma que nós teremos alegria, mesmo que não tenhamos carro no ano. E se tivermos também. O fato é que só vai haver alegria na nossa casa quando nós e os nossos formos parecidos com Cristo. Quando, para a glória do Senhor, formos discípulos de Cristo na nossa casa. Não existe nada superior e melhor a isso. Não há investimento melhor do que nos dedicarmos às coisas do Senhor. Então esse convite foi feito naquele momento. Agora vejamos algumas declarações da palavra sobre a realidade da importância disso na igreja, na vida de cada um de nós que estamos aqui. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha essa declaração: já não sou eu quem vive, eu fui crucificado com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo, irmãos? Ou ainda somos nós que vivemos? Cristo precisa viver em nós.
Aos Colossenses, Paulo também vai falar sobre pensar nos objetivos do alto, nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E ele vai dizer: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para Deus. E viver para a glória de Deus. Há um conselho que Pedro nos fornece na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: olha, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivis na ignorância. Olha que conselho, irmãos. Ele dizendo para a igreja perseguida e atribulada: não permita que o mundo traga novamente para vocês os moldes que vocês tinham antes de conhecer a Cristo. Não se deixe amoldar, porque, irmãos, a grande verdade é essa: ou nós temos a forma do mundo, ou nós temos a forma de Cristo, ou nós temos o cheiro do mundo, ou nós temos o cheiro de Cristo, ou nós temos as marcas do mundo, ou nós temos as marcas de Cristo. Ou somos conduzidos pelas glórias desse mundo, ou somos pessoas que vivem para a glória de Deus. Quem não segue a Cristo não participará do seu reino como filho amado. Sabe por quê? Porque não é nascido do Pai. Nós já não somos cegos para a verdade. Então veja, preste atenção nisso agora. Lembra de Jesus falando dele como a semente lançada à terra, que precisava morrer para dar fruto. Olha isso. Quem não nasceu como fruto da semente que foi lançada e morta, não será honrado pelo Pai que a lançou. Jesus é a semente que foi lançada à terra, e só pode ser de Cristo aquele que nasceu dessa semente. A conclusão disso, irmãos, é que, como os fariseus previram no verso 19, eis que grande multidão vai atrás dele, assim ainda é hoje. Muitos querem saber de Cristo, mas nem todos querem conhecê-lo. Entretanto, há muitos que rogam por conhecê-lo. Há muitos que querem insistentemente conhecê-lo. Há muitos que pedem com insistência e humildade e suplicam, como os gregos fizeram: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas acontece que aqueles gregos talvez não tinham em mente que, ao se achegarem a Cristo, eles aprenderiam que deveriam morrer, como aquele primeiro grão de trigo que foi lançado à terra. Meus irmãos, nós também precisamos morrer. Jesus nos convida para morrer. Se estamos em Cristo, o fruto do Espírito Santo deve ser visto em nós, porque esse é o fruto de quem já morreu. E é exatamente, irmãos, esse fruto do Espírito Santo na nossa vida que nos capacita a viver uma vida piedosa nessa terra. Como Pedro também vai dizer no capítulo 4 da sua primeira carta: vivam o resto da vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Os gregos quiseram ver Jesus. Os principais judeus e muitos desses povos o rejeitaram. A pergunta é: e nós? Nós queremos ver Jesus? E você, meu irmão? Você quer ver Jesus? Que coisa bela! A semente foi lançada. A semente morreu, a semente deu fruto. O fruto dessa semente é derramado em nosso coração. Aquele que está em Cristo tem o fruto do Espírito em si e deve viver frutificando para a glória de Deus.